Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã, segunda edição desta terça-feira, hoje dia 14 de julho de 2020. Muito obrigado pela audiência que cada vez cresce mais deste programa. Também obrigado a vocês que fazem as suas manifestações nas redes sociais. Bom, conosco para comentar as notícias desta terça-feira, Adolfo Padilha, Adilson Brevileri e Fernando Gessi. E como é de praxe, a gente começa com destaque aqui dos nossos comentaristas. Hoje, Adilson Brevileri vai começar com o seu destaque. Adilson, bom dia. Bom dia, Eudes. Bom dia, Gessi Padilha, ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. O meu destaque foi para a nossa grande abertura do comércio de Presidente Prudente depois da volta com a flexibilização. A população praticamente não se aglomerou, os comerciantes colocaram álcool em gel, os funcionários com luva, atendimento bem ponderado. Isso mostra que a retomada parece que vai ser do jeito que a gente sempre quis, né? Controlada, sem aglomerações, para que a gente não volte aí a ter a faixa vermelha nos assolando novamente. Fernando Gessi, bom dia. O seu destaque de hoje. Bom dia, Eudes Padilha. Bom dia ao Adilson e todas as pessoas que nos ouvem pela rádio, pela Panflix aí e pelas redes sociais. O meu destaque hoje vai para o ministro Paulo Guedes. Ele já vem aí preparando um excelente projeto pós-pandemia para dar uma força, uma ajuda às pessoas aí que se cadastraram nesse sistema de ajuda que o governo deu e para que também os autônomos comecem de maneira gradual a recuperarem aí o fôlego. A economia não pode parar. Isso aí é uma importante notícia e vai dar aí um ânimo, um estímulo para todos. Vamos lá então para o bom dia do Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo. O meu destaque hoje até vai para um assunto, bom dia a todos os ouvintes, aos amigos aí. O meu destaque hoje vai para um assunto que a gente ainda vai falar aqui no programa, mas eu vou dar um destaque em números. 34 mil militares diariamente estão na frente do combate ao coronavírus. Eles operam desde o dia 5 de fevereiro. Nós temos 10 comandos espalhados por todo o Brasil, fazendo ações diversas para combater o corona e protegendo a população. Já foram limpados mais de 3.300 setores públicos pelo Exército. Já tivemos a doação de mais de 700 mil cestas básicas e já fizeram mais de 20 mil doações de sangue. E eu pergunto, e você, Gilmar Mendes, do STF, o que você fez até agora para combater o vírus? Se nem os seus privilégios você cortou. Vamos falar sobre isso. Muito bem, olha, pela segunda vez em um ano, o prefeito Nelson Bugalho foi derrotado em sua tentativa de vender o prédio da escola Edson Lopes, na Vila Formosa, avaliado em 4,6 milhões de reais. O líder do partido tucano, Rogério Galindo, criticou o alto escalão, além de afirmar que o chefe do executivo foi humilhado sem necessidade pela quarta vez. A gente vai assistir agora como foi esse pronunciamento do vereador Rogério Galindo ontem na Câmara Municipal de Presidente Prudente. Outra coisa, prefeitura, um prédio, tudo bem, eu não discordo disso. Só que o que mais me chama a atenção é os gênios que faz a administração do prefeito passar para o prefeito passar por uma humilhação dessa pela quarta vez. Por que vai mandar um projeto desse para a Câmara? Por que não pensou isso antes? Não vai passar. O prefeito vai ser humilhado aqui, todo mundo vai acabar com ele. Por que não destruiu a escola, deixou o terreno planinho lá, sem nada? Aí é um terreno, não é mais uma escola. Então está faltando muita estratégia. O prefeito tem que prestar mais atenção nisso. Falta total estratégia. O prefeito é candidato à reeleição. Pô, e passa por hoje pela quarta humilhação dessa, 3 dele e uma do vice-prefeito. Pô, gente, assim fica difícil a gente trabalhar. Ele ser candidato, a gente poder defender, a gente poder agilizar. Pô, falta estratégia. Para que vai mandar um projeto desse? Por que não tirou e excluiu esse projeto? Não ia passar agora. Eu penso diferente, que poderia vender, poderia fazer um dinheiro, vamos pagar os funcionários, os pais de família, sustenta a casa, precisa receber, e aquilo ali vai ficar abandonado, vai vir o próximo prefeito, vai ver o que vai fazer. Vai derrubar, vai deixar no chão. Aí sim muda, tira o peso do vereador para o vereador poder votar para vender. Agora lá está uma escola abandonada, insalubre, tudo, mas é uma escola.
Então, faltou estratégia, prefeito. Pensa melhor, dá uma ordem aí, bate na mesa, vê quem está te organizando isso daí que tá ruim para o senhor, muito, muito, muito ruim para o senhor e pior ainda para os vereadores. Tá aí. É crítica forte a todo o staff do prefeito de Presidente Prudente, não é, Adolfo Padilha? Olha, é o ninho voando pena, né? Por que eu digo isso? O Bugalho é óbvio, o Bugalho não pertence ao PSDB, o Bugalho já foi extirpado do PSDB, o Bugalho, pelo deputado Mauro Bragato, anos atrás, teve sua candidatura cortada dias antes, depois de ter andado a cidade, a região toda, dizendo que seria deputado. E isso fica claro, um acidente terrível, uma falta de estratégia política terrível. Só que tem uma coisa que poucas pessoas sabem. A pessoa hoje, que é meu amigo e competente, por sinal, que é nomeada para fazer essa interlocução com a Câmara, é do mesmo partido do Rogério Galindo. Aliás, eles são amigos, né? Então, isso para mim é uma crítica daquela assim, tira do meu e coloca no seu. Mas, na verdade, é o de todo mundo envolvido. Na verdade, o prefeito, como a gente já cansou de dizer aqui, eu, Gécio, Adilson, o prefeito não tem um time, o prefeito não tem uma equipe, ele tem poucas pessoas dentro do seu governo que são simpáticos a eles. O resto é um bando de gente que foi indicado pelos acordos políticos que o fizeram ser o candidato do ex-prefeito Tupã e do atual deputado Mauro Bragato. E hoje ele paga esse preço. Ele não tem uma equipe que defende o governo Nelson Bugalho. Ele tem algumas e muitas pessoas em alguns cargos que defendem o seu próprio emprego. Então, isso causa uma dificuldade política para ele. É óbvio que não era o momento, se não foi preparado isso, é óbvio que não era o momento de mandar esse projeto para a Câmara. O Rogério Galindo está certo quando ele diz assim, é uma vergonha, é um trator passando por cima. E em um ano eleitoral, onde o prefeito vai dar sua reeleição, isso é muito ruim politicamente para ele. Isso demonstra fraqueza. Não adianta as pessoas que estão ao seu lado dizerem que os vereadores não são fáceis de lidar, que os vereadores não concordam por causa de política, não adianta. Se é um ano eleitoral e o prefeito não teve uma costura de bastidores para aprovar um determinado projeto que já foi recusado em massa tempos atrás, não se manda esse projeto, se recua. E, infelizmente, essa estratégia política o prefeito Nelson Bugalho não tem, e na equipe dele eu não sei o que acontece, apesar de ter algumas pessoas lá que a gente sabe que é muito fiel a ele, mas talvez não tenha a influência de tentar mudar uma posição ou até mesmo de mudar uma opinião, seja essa tomada pelo prefeito, se assim foi feito, e assim ele resolveu mandar esse projeto e teve aí uma pancada na testa que realmente não ficou legal. Fernando Gessi, o erro foi de quem? Foi do prefeito mesmo, do seu staff? Ou o Rogério Galindo não deveria ter falado dessa forma? Acho que ali, na verdade, é um conjunto de gênios, né? É um gênio falando de outro grupo de gênios, vamos dizer assim. O que mais parece é que aquele filme, famoso filme de terror, tiveram ali 256 capítulos, estão acontecendo aqui em Presidente Prudente com esse terreno, e nós estamos aí no 4º capítulo. A única diferença é que, em vez de acontecer na sexta-feira, vem acontecendo nas segundas-feiras. Agora, uma coisa é certa. O que nós temos ali? Nós temos a tentativa de vender um terreno que existia uma escola em cima, onde o fechamento dessa escola infantil, ela é problemática? É problemática. Por quê? Se vocês entrarem hoje no site da prefeitura, vocês vão perceber que ali dentro existe uma fila de espera de mais de 560 crianças aguardando creche. Se vocês esperarem até o final do ano, as crianças que vão completando as idades onde as pessoas e os pais precisam trabalhar, esse número vai chegar a 900 crianças. É normal esse número, acontece isso todo ano. Existe aí um TAC, um termo de acordo de conduta, para que essas crianças sejam colocadas dentro das escolas, das creches. O que foi feito? Foi cortado o período integral, colocaram meio a meio, criaram um problema sensacional para os pais e agravando ainda mais o problema com relação aos pais que precisam ficar levando os seus filhos nas escolas. Eu fiz aqui também, vou me estender um pouquinho, porque a educação é algo que eu estudo bastante. Aqui é o Plano Municipal de Educação. Dentro do Plano Municipal, vou ler para vocês aqui, ó,
Pelo cidadão do PNME, os planos de educação do Estado e município, onde devem formar o conjunto coerente, integrado e articulado de seus direitos, sejam garantidos e o Brasil tenha educação com qualidade para todos. E não é isso que nós vemos acontecer aqui em Presidente Prudente. Quando o Edson Lopes foi fechado, todas as crianças dali foram distribuídas em algumas escolas, e inclusive na Aparecida Alves. Você sabe como é que as crianças foram para lá? Pegaram uma sala de aula, colocaram uma parede no meio e jogaram todo mundo lá dentro. Ou seja, deu uma carga excessiva de crianças ali dentro. Tanto é agravante que o defensor público Orivaldo de Souza Ginel Júnior pediu uma audiência junto com o COMED, a secretária de Educação e todo mundo, que ele quer saber as explicações necessárias por conta daquela desativação daquela escola. E para findar aí esse ensejo desastroso, irresponsável, onde ninguém está aí com a educação, tanto é fato que a Secretaria de Educação gasta um dinheiro enorme no currículo aí, já tem mais de 10 anos elaborando, sendo que o Estado dá de graça, e com muito melhor, muito mais bem feito, tá? E o que acontece? Um fato importantíssimo, isso é um desrespeito para com a família. Ali o terreno da Edson Lopes foi doado pela família do senhor Edson Lopes para o município. Então, vender alguma coisa que foi doado, e aí vem outro falar que tinha que ter tratorado tudo aquilo, derrubado tudo para construir, para poder vender e passar batido, é uma irresponsabilidade. Então, é uma irresponsabilidade atrás da outra na educação de Presidente Prudente. Essa é a minha linha de conduta. Por quê? Todo mundo sabe que eu brigo muito pela educação aqui nessa cidade e denuncio inúmeras coisas que são irresponsáveis. Tá? Essa aí, simplesmente, foi mais uma dessa administração que, graças a Deus, está terminando esse ano. Jaime Centro Automotivo, seja o seu carro nacional ou importado, o que você está precisando, você vai encontrar na Jaime Centro Automotivo. A experiência faz toda a diferença, você vai confiar o seu carro nas mãos de quem realmente sabe o que faz. A Jaime Centro Automotivos tem vários serviços para o seu carro. Mecânica, autoelétrica, autopeças e também alinhamento e balanceamento. Basta você entrar em contato com o pessoal da Jaime Centro Automotivo, muitos anos de experiência em Presidente Prudente, fica na Avenida Brasil 891, no centro da cidade. Telefone da Jaime Centro Automotivo é o 18 2104 4666. 18 2104 4666. Ok, vamos falar dos casos de coronavírus em Presidente Prudente. Um homem de 68 anos foi mais uma vítima fatal do coronavírus na cidade. Boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica Municipal ontem revelou ainda mais 47 casos positivos, o que fez o total saltar para 1.115 infectados desde o início da pandemia. Adilson Brevileri, os números estão aumentando, mas estão dentro daqueles chamados aceitáveis, apesar das mortes que a gente lamenta. Infelizmente, a gente ainda vai ver uma situação talvez um pouco maior de números de casos de contaminados, também pelo fato da realização dos exames ter uma velocidade maior. E nós também estamos chegando numa situação que é natural, né? Nós temos esses números que são apresentados, que é uma evolução natural, e a gente, como já tem visto em várias cidades, em várias capitais, em vários centros desse Brasil e também outras cidades esparramadas pelo mundo todo, a gente tem visto que esse número tende a cair, né? Em São Paulo já tivemos aí 2 dias sem mortes. Então, a tendência é que a gente também passe a ter uma tranquilidade maior, que a gente passe a ter aí dias que vão diminuindo o número de casos e que vão diminuindo também os casos de mortes, né? É uma coisa natural e, graças a Deus, a vida começa a voltar ao normal em todos os sentidos. Ok. Olha, a estrutura do alojamento do Estádio Municipal Caetano Peretti, em Presidente Prudente, passa a acolher, a partir dessa semana, pessoas em situação de rua. Conforme a secretária municipal de Assistência Social, Fabiana Salles Macedo, o espaço é voltado para o acolhimento das pessoas em situação de rua e vai funcionar como uma extensão do centro de referência da população migrante de rua, a antiga Casa de Passagem. Adolfo Padilha, é uma solução boa?
Olha, eu particularmente, para comentar isso, aquele alojamento foi feito quando eu fui secretário de esportes, né? Foi uma iniciativa da gente junto com o prefeito Agripino Lima. Ele tem uma finalidade específica. Claro que diante da crise deve estar desocupado, porque os atletas de fora devem estar na casa dele, o futebol está parado. Eu acho que é uma estrutura que pode ser usada. Agora vamos aguardar que ela seja usada, mas seja preservada, né? Porque ela tem uma finalidade específica, ela atende muito bem quando sabem usar no atendimento de pernoite para atletas que vêm de fora, para a alimentação dos atletas que representam a nossa cidade. Então, diante de um quadro de urgência, eu acho que é razoável a utilidade do bem público, mas também que a gente fique atento para a manutenção, para que depois ele volte a operar, espero eu, naquela finalidade pela qual ele foi criado. E olha só, o número de casos da Covid-19 pode voltar a crescer no estado de São Paulo. Foi o que disse o coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19, João Gabardo, ontem. Entretanto, segundo ele, a pressão sobre o sistema de saúde será menor nesta segunda onda, pois a população que está retornando suas atividades é mais jovem e aqueles que pertencem ao grupo de risco devem permanecer em casa. Fernando Gessi. Eu acho uma notícia um pouco estranha. Nós estamos aí falando de segunda onda. Eu não sei se nós tivemos, nós estamos na primeira onda ainda. Então, são notícias assim interessantes. Mas ontem, acompanhando o professor lá da Universidade de Pelotas, que vem fazendo um estudo aí fantástico com relação à atuação do Covid no Brasil, e ele também está interligado, achei interessante isso, eles estão interligados com os principais centros epidemiológicos do mundo. Ou seja, está existindo sim uma troca de informação entre todas as universidades, as secretarias de, vamos dizer assim, os ministérios de saúde, e eles estão coletando todos esses dados e analisando o que acontece em cada país, lógico, com características de temperatura, localidade, etnia. Então, é todo um conjunto de ações que eu acho que vai ajudar a humanidade no futuro a superar, caso, né, espero que nunca mais aconteça algo desse tipo, mas superar com mais tecnologia, com mais conhecimento. E ele foi muito claro com relação às flexibilizações, à abertura de comércio. Para quem vem apresentando o platô, é bom tomar um pouco de cuidado, não flexibilizar agora por conta do controle. Para quem já está em declínio, já pode começar a pensar em flexibilizar. E quem está em ascendência ainda, que é o que está acontecendo em alguns estados do Brasil, tomar um pouco mais de cuidado. Mas por que ele disse isso? Porque lá no começo, onde éramos para ter feito um trabalho diferenciado, onde nós devíamos ter fechado as porteiras mesmo do Brasil para que ninguém, para evitasse esse mínimo de contaminação, nós não fizemos isso. Nós fomos o quê? Nós deixamos tudo aberto, nós fomos pular carnaval, nós fizemos rodinha de carnavalesca do nosso governador João Dória lá em Salvador, e nada disso foi feito. Então, o que acontece agora? É tentar remediar. Por quê? A imunidade de grupo, ela vem acontecendo? Vem. Isso aí vai acontecer, isso aí vai ser importante. Só que feita a duras penas. A morte de muita gente que não precisaria ter morrido. Esse é que é a grande questão hoje. Se a pandemia vai deixar as empresas assim, assado e tal, isso é importante? Mas e as vidas perdidas? Alguém vai ter que ser responsabilizado por isso no futuro. Não podemos deixar. Agora, o estado de São Paulo está sendo, da administração da pandemia, um verdadeiro desastre. Ontem ali, inclusive, as citações com relação às investigações do Tribunal de Contas e tudo mais, enormes. E aí vai. Então, é assim que a coisa vai tocando aqui. Eles vão falando o que eles querem, do jeito que eles querem. Em meio à pandemia, os registros de novas armas de fogo concedidos pela Polícia Federal nos 6 primeiros meses deste ano chegaram a 89% do total de todo o ano passado. Até junho, haviam sido registrados 73.985 registros. Nos 12 meses do ano passado, 2019, foram 82.663 registros de armas. Era uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro, a flexibilização ao acesso das armas e o registro das armas de fogo e munição como suas promessas de campanha. Está cumprindo e o pessoal parece que está aderindo, não é, Adilson Brevillieri?
Sem dúvida. A questão da segurança da propriedade, a segurança da vida, da família, é primordial, né? É um fato muito importante para se levar em conta. A gente tem visto que há um crescimento muito grande de roubos, assaltos em áreas rurais, né? Propriedades rurais, bandidos especializados em roubar defensivos agrícolas, maquinário, e roubar a propriedade rural tem crescido bastante. E a pessoa se armar para que possa defender o seu patrimônio, principalmente numa região onde o acesso da polícia, da segurança, demora muito para chegar, é fundamental. Porque, além de proteger o patrimônio, protege a vida, protege a família do produtor rural. E na cidade também, né? Hoje você vê que há algum tempo atrás já diminuiu bastante, o assalto à mão armada estava assim de uma forma desencadeada. Os bandidos sabiam piamente que o assaltado, a vítima, não tinha arma. Então eles chegavam, roubavam de maneiras como se fosse uma brincadeira, né? Tirador de criança. E hoje não. Hoje o próprio bandido já tem uma cautela, ele sabe que a pessoa pode estar armada. E essa pessoa pode revidar e custar a vida dele. Então isso tem ajudado bastante a segurança das pessoas do bem. Conosco também a Stetnet. A Stetnet é fibra ótica de qualidade. É a outra velocidade da Stetnet para você que precisa de internet, jogos online, IPCAM, telefonia, hospedagem de site, backup online, intranet, servidor cloud. Tudo que você precisar em soluções de tecnologia na internet, você vai encontrar com a Stetnet. Basta você ligar no telefone 2104-2855. 2104-2855. Você com qualidade de internet, a outra velocidade da Stetnet aí na sua casa. 2104-2855. Trocando de assunto, o Ministério da Defesa informou ontem que encaminhará uma representação à Procuradoria-Geral da República contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A medida foi anunciada por meio de nota e foi motivada pela declaração do Gilmar Mendes feita no último sábado ao ministro do Supremo, segundo o qual o Exército se associou a um genocídio durante a pandemia do novo coronavírus. Quase que consenso aqui na Jovem Pan que entre os nossos comentaristas que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ultrapassou a linha, né? Saiu da sua linha aí nas suas declarações no último sábado e que ele não deveria fazer isso. É a mesma opinião sua, Adolfo Padilha? Olha, ele não passou a linha, né? Eu acho que alguns membros do STF eles vêm passando a linha já há algum tempo. Eu acho que o Brasil precisa passar e vai ter que passar pelo amadurecimento ainda mais da sua democracia quando a gente afastar por impeachment um membro do STF. E essa turma do STF, se você for fazer uma pesquisa nacional séria, tem certeza que a grande maioria, não vai se dizer representável por eles. Porque é denúncia sobre denúncias, tem vários pedidos de impeachment no Congresso Nacional, no Senado Federal, quer dizer, e os senadores, se eu puxar ele me puxa pela canela. Então fica aquele favor, eu finjo de louco e você finge de cego. Na verdade, o Gilmar Mendes, ele está querendo já lançar a narrativa e que todo mundo fique atento a isso, principalmente aquela turminha que eu gosto de falar do berrante virtual, de que é a narrativa de querer jogar a culpa no presidente Bolsonaro, de querer culpá-lo pelo que o Covid está causando no Brasil, já que não aconteceu aquela catástrofe tão anunciada. Porque, veja bem, o STF ele tirou o poder de mando de decisões do presidente da República e colocou para os governadores e prefeitos. E agora eles olhando o grande erro e tiro no pé que eles deram, eles começam a criar uma narrativa como aquela na época da campanha do ele não, né? Então agora eles vão começar a dizer e querer jogar para cima do presidente uma culpa que não é do presidente. E pior, ele errou na medida, porque se você vai ver o que significa genocídio, é um termo muito pesado e usou contra as Forças Armadas. E como eu disse aqui no meu bom dia, no meu destaque, o que o STF efetivamente fez para contribuir com os brasileiros nessa crise de saúde que acabou pegando a economia do Brasil como um todo? Eles deixaram de comprar lagosta?
Eles deixaram de receber os periclatos dos salários, né? Os penduralhos, enfim, tantos nomes, jetons, brindinhos, enfim, tudo que a gente já chama popularmente na rede social. Eles cortaram algum tipo de benefício dos semideuses que eles se acham porque vestem uma toga, e muitos ali são indicados, aliás, todos são indicados políticos e não são indicados por conhecimento jurídico, como deveriam ser. Nós não podemos esquecer que foi o STF que autorizou a criação de 33 partidos aqui nesse país, né? Foi o STF que definiu que quem manda sobre o coronavírus são governadores e prefeitos. E essa crítica ao Exército Brasileiro, eu só deixo uma questão aqui no ar. Imagine vocês se fosse um general dizendo que a atitude que o STF anda tomando e se metendo no poder executivo seria eles responsáveis por um genocídio por causa do coronavírus. Vocês imaginariam como estaria hoje a mídia brasileira, a grande mídia, como estaria hoje os movimentos e como estaria, inclusive, também o presidente da OAB lá em Brasília? Então, é simplesmente querer criar uma narrativa. E essa narrativa não vai dar certo. Hoje nós temos mais de 250 militares no governo do Bolsonaro. E a pergunta que eu deixo no ar aqui para quem não está nos ouvindo: você prefere militares ocupando cargos estratégicos ou indicado político? É isso que a gente tem que refletir. Muito bem, vamos lá, a opinião do Fernando Gessi. Antes, trazer aqui uma frase do Roberto Jefferson, sobre que lá, tanto no Congresso Nacional, no Senado e também no Supremo Tribunal Federal, não existe cotoco. Será que é por isso que não se toma uma medida mais drástica ou impeachment de um desses ministros do Supremo Tribunal Federal? Nós chegamos num momento da história onde o que se fala de um lado é feito vamos dizer assim, uma contração de outro lado. Agora, o Gilmar Mendes, quando ele usa a palavra genocida, ele praticamente está afirmando que o governo participou do assassinato de pessoas de maneira cruel. Isso aqui é o que é mais tenebroso dentro da nossa democracia. E quais serão as atitudes tomadas contra ele com relação a essa fala? Afinal de contas, ele envolveu uma das instituições mais sérias do Brasil, que é o Exército, colocou ali uma frase que realmente não tem cabimento algum, o que o Padilha acabou de dizer. Acho que todo brasileiro sabe disso, porque nós falamos aqui insistentemente com relação a isso, onde o STF deu ali, vamos dizer assim, praticamente a outorga aos estados e municípios para que eles tomassem as providências dentro de cada ambiente regional. Porque, segundo o próprio STF, são melhores conhecedores das suas localidades. E a conta disso tudo, ele deu para a União. Ou seja, o que acabou acontecendo? Uma verdadeira enxurrada de corrupção, desvio de dinheiro, investigações, problemas seríssimos. Agora, desviar dinheiro público, dinheiro de impostos, para esse tipo de coisa, de corrupção, no momento de fragilidade da sociedade brasileira. Então, agora, o que eu gostaria de saber também, vamos aqui, conforme nos colocar algumas perguntas no ar, se os nossos senadores, que são os responsáveis por aplicar possíveis sanções ou até mesmo impeachment em pessoas do STF, se o irão fazer. Porque alguma coisa desse tipo, no mínimo, precisa ser investigado. Precisa ser, vamos colher ali, vamos dizer assim, uma representação contra o Gilmar Mendes. Então, isso, infelizmente, é um verdadeiro desastre que nós estamos acontecendo aqui nesse país. O STF não fez absolutamente nada para colaborar com todo esse esforço hercúleo que o brasileiro está fazendo hoje para tentar sobreviver e passar essa crise. Não está sendo fácil para nós, pobres mortais. Agora, para eles, semideuses, para eles tanto faz, porque o deles está colocado nas contas gordas todo final de mês. Esse aí é o Brasil que nós precisamos acabar, e urgente, não dá mais para continuar desse jeito. Muito bem, o Jornal da Manhã tem o oferecimento do Clube Cred. O Clube Cred é uma rede que possibilita quem tem interesse em tornar-se um agente de crédito, seja comprando uma franquia, home office ou apenas baixando o aplicativo.
e foi desenvolvido em formato app para ser simples e seguro, com o intuito de facilitar a venda e indicação de crédito consignado em qualquer cidade ou região do país, evidenciando assim o diferencial do clube, o ganho de até 70% de comissão de todos os empréstimos indicados pelo usuário. Benefícios em se tornar um franqueado? Você vai trabalhar em casa, usufruir de toda a estrutura oferecida pela Clube Cred, suporte online para trabalhar, treinamento e acompanhamento toda semana realizado por especialistas do mercado. Quer saber mais sobre a Clube Cred? Basta você ligar no telefone 0800 800 1020. 0800 800 1020, Clube Cred. Olha, o deputado Fábio Tradi, relator da proposta de emenda à Constituição que prevê execução da pena após condenação na segunda instância da Justiça, disse ontem ao site G1 que vai modificar a proposta original a fim de agilizar a aprovação do texto. Com a alteração na Constituição, conforme pretende o relator, o réu poderia ser preso, ainda que restassem recursos pendentes ao Superior Tribunal de Justiça e ao próprio STF. Adolfo Padilha. Eu acho que isso é uma necessidade, né? A grande maioria dos brasileiros de bens torcem pela prisão em segunda instância. Mas existe uma pressão terrível, né? Principalmente por parte de muitos advogados, por uma parte da OAB, porque os recursos são benefícios, né, para o advogado, né? Quanto mais recurso, mais ele ganha, mais ele recorre, mais ele dá esperança. E a impunidade, né? O fato da pessoa saber que ele pode, se ele tem dinheiro e tem um advogado bem relacionado, o tratamento é bem diferente para aquele que não tem dinheiro e não tem um advogado bem relacionado. Essa é a verdade, doa quem doer, né? E muitas vezes o cara não precisa ser um bom advogado, ele só precisa ter um bom relacionamento dentro dos tribunais. E o fato legal dele ter essa possibilidade de prolongar o réu cumprir uma pena, ou o acusado cumprir uma pena, é um benefício para poucos, não é muitos, não. Não pense você, se eu ou você cometer um crime, que a gente possa ter esse benefício assim de uma forma tão rápida como muitos que a gente vê aí condenados que estão soltos, né? Mas eu creio que a pressão popular funciona e por isso que ainda estão tentando mudar isso para que seja aprovado esse novo regramento e que, enfim, os acusados e condenados possam sim cumprir e pagar pelo crime que cometeu, sem passar anos e anos e anos engavetado dentro de um tribunal. Fernando Gesse, grande parte dos interessados nessa situação de não aprovação são políticos envolvidos em casos de corrupção e que estão, de certa forma, no poder e podem votar contra esse projeto. Você acha que o projeto passa? Olha, é importante nós observarmos a postura de todos os políticos ali, todos os deputados que irão votar a respeito desse projeto. É lógico que nós temos ali dentro grande parte dos 200 ali que ainda são acusados na Lava Jato, eles compõem o nosso Congresso, infelizmente. Essa é uma medida que ela precisa ser aprovada, não tem cabimento algum nós ficarmos aí com recursos infindáveis para colocarmos alguém na cadeia. Tanto é fato que o Brasil é um dos poucos países onde esse tamanho benefício é concedido. Os demais países por todo o mundo aí, as pessoas, e até em alguns deles, são presos em primeira instância, dependendo do crime. Agora, uma coisa que eu defendo é que crime de corrupção, crime de colarinho branco, que envolvam ali no meio, dentro do seu ensejo, dinheiro público, essas pessoas deveriam ser presas em primeira instância e não terem nenhum tipo de benefício. Porque, afinal de contas, esse dinheiro ali que está sendo desviado em corrupção, ele está sendo desviado da educação, da saúde, da segurança pública, do bem-estar de todos nós. Isso é um absurdo. Agora, que precisa ser aprovado, sim. Existe uma grande força contra, inclusive do senhor Gilmar Mendes, que fez com que, na última votação, permitisse que quase todos os corruptos condenados pela Lava Jato estivessem aí curtindo a sua prisão domiciliar em suas belas mansões, né? Agora tem que ser via por lei. Um detalhe importante, um dispositivo legal ali dentro foi alterado para que a lei pudesse passar com mais facilidade. Então, vamos aguardar. Agora, é importantíssimo observarmos a postura de cada deputado diante dessa votação.
Muito bem, os nossos ouvintes conhecem a Dilson Brevileri como locutor, apresentador, animador, enfim, comentarista, mas poucos sabem que ele é bacharel em Direito, operador do Direito também. Então, queremos saber a opinião da Adilson Brevileri, que estudou, né? Você fez Toledo, Adilson Brevileri? Toledo. Me fala aí, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Olha, a gente é voltar para trás, né? Você andar para trás, porque a gente já tinha essa lei em vigor, né? O condenado em segunda instância já estava dentro da cadeia, já estava preso. E a gente voltar para trás para uma decisão inédita do nosso Supremo, que a gente acabou de falar, é uma coisa absurda, né? E outra coisa, se a gente fazer um comparativo, como é que são aplicadas as leis nos Estados Unidos, por exemplo, lá a pessoa comete um crime, ele é preso imediatamente e ele vai responder por esse crime preso, até que se prove ao contrário a sua honestidade, a sua inocência. E aqui no Brasil não, a gente sabe que o cara é bandido, que o cara é criminoso, ele entra na cadeia, no dia seguinte ele sai, aí ele vai responder um processo que dura 3, 4 anos em liberdade, depois ele é condenado, aí ele faz um recurso em liberdade, depois ele é condenado novamente, aí que ele vai para ir para a cadeia. Isso é o fim do mundo, né? São leis do século XVIII, século XIX, que não é possível a gente ver numa situação como é o país hoje, a corrupção comendo solta, vamos condenar, vai ser preso só após segunda instância. É o fim do mundo isso, né? Muito bem, olha, nós estamos encerrando o Jornal da Manhã desta terça-feira, dia 14 de julho. Muito obrigado aí ao Adolfo Padilha, Adilson Brevileri, Fernando Gessi. Bom dia para todos vocês. Amanhã nós estamos de volta a partir das 11h30 da manhã, logo depois do Jovem Pan Morning Show. Vem aí o programa Pânico e você que está ouvindo pelo rádio pode ouvir a edição completa deste programa na Panflix ou no nosso canal no YouTube, que é Jovem Pan Prudente. Grande abraço para todo mundo e até amanhã.